Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado e desde então são mais de 450 vídeos já disponibilizados aqui no canal. 30 anos de experiências na área empresarial prestando consultoria. Esse canal disponibiliza parte das lições e dos aprendizados que eu tive no mundo corporativo ao longo desses 30 anos. Além disso, 15 anos enquanto investidor na Bolsa. Também aqui eu disponibilizo as grandes lições que eu tive na vida, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. É isso que eu disponibilizo aqui para vocês. Se o conteúdo for útil, deixe seu like, compartilhe com os amigos, vamos fazer essa corrente do bem e ajudar o canal a crescer. Muito bem, começo o vídeo de hoje falando sobre commodities. E por que falar sobre commodities? Porque a gente está vivendo um momento de ciclo de alta de commodities. Então, muito se fala sobre esse assunto e isso repercute, isso influencia muitas das nossas estratégias e decisões sobre investimentos, inclusive de escolhas de ações desse segmento, né? Muito bem, a gente está vivendo um momento interessante na história enquanto ciclo de alta de commodities, né? A gente tem visto que uma grande parte das bolsas mundiais tem sido influenciadas por esse ciclo de altas. E o que podemos esperar? Podemos esperar que isso vai continuar acontecendo, né? As commodities, para a gente entender inicialmente, elas são as matérias-primas essenciais, vamos dizer assim, que são necessárias para o funcionamento da economia global, né? Então elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte da nossa vida cotidiana, né? São coisas que você não vive sem elas. Então aí a gente está falando desde os produtos do agronegócios, passando por questões aí relacionadas a combustíveis, minério de ferro, tudo aquilo que vai ser demandado para que a economia funcione, para que a economia possa crescer. E nós estamos num momento onde estamos saindo de uma pandemia. Essa pandemia, num primeiro momento, fez com que grandes empresas botassem o pé no freio, ou seja, reduzissem drasticamente os seus níveis de produção por conta dos lockdowns, dos momentos provocados, advindos da pandemia. E agora estamos assistindo uma retomada forte, em especial da China e dos Estados Unidos. A gente vê então uma retomada forte, além do previsto, no momento onde as empresas tinham pisado fortemente nos freios. O que é que acontece nesses momentos? Você tem procura crescente, procura forte e você tem oferta de produtos de maneira restrita, ou seja, que não consegue acompanhar essa demanda que está existindo. Tudo isso pressiona os preços das commodities e faz com que haja uma elevação de preços. É a velha lei da oferta e da procura, tão simples de entender e tão secular, tão milenar. Desde que o mundo é mundo, a lei da oferta e da procura dita o nível dos preços. Entendeu? Então, já no final do ano passado, um dos bancos de investimentos americanos que eu procuro sempre estar acompanhando, que é o Goldman Sachs, já chamava a atenção para esse novo ciclo de alta de commodities, que ele estava forte e que tenderia pelo menos a ficar, vamos dizer assim, apontando para um nível de aceleração nos próximos 12, 24 meses. Então é isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Uma trajetória de alta. As notícias são sempre muito frequentes em todos os noticiários. Se você for olhar na Times, no canal Bloomberg, na agência americana Reuters, na Veja, no Valor Econômico, na Exame, não faltam notícias falando sobre esse assunto, né?
demanda por cacau cresce na América do Norte, preços sobem nos Estados Unidos, alta de commodities impulsiona Petrobras, CSN, Vale, aumenta a aposta nas commodities, mantenha peso em ações, fique fora dos títulos do Tesouro. Índice de commodities do Banco Central tem alta de 28% em 2020. Tudo isso são notícias que andaram aí nos principais meios de comunicação e que nós vamos continuar assistindo esse noticiário muito forte, né? Vale aí entender que a gente tem vamos dizer assim, duas locomotivas puxando a recuperação econômica mundial. A primeira delas é a da China e a segunda é a dos Estados Unidos. São as duas maiores potências econômicas hoje do mundo e elas carregam o mundo nas costas. Então a recuperação chinesa está forte, ela tinha tido uma queda brutal no primeiro trimestre de 2020, por conta da pandemia. A pandemia começou na China e foi mais forte as consequências da pandemia no primeiro trimestre de 2020. Já no segundo trimestre ela começou a se recuperar, mas o que se vê é que para este ano a retomada está vindo com muita força, né? A China está mais uma vez, portanto, impulsionando essa alta de preços de commodities, como foi no passado. O crescimento chinês de 2 dígitos impulsionava a alta de commodities e de agora de novo esse crescimento, essa recuperação chinesa está vindo forte, né? Vale dizer que a recuperação econômica de lá foi em formato de V, né? Ou seja, desabou na pandemia e subiu rapidamente para os níveis pré-pandemia ao longo de 2020, né? Então as recuperações normalmente elas não são em V, elas costumam ser mais lentas, mas a economia chinesa, assim como a americana também, estão registrando esse crescimento em V. A Europa não está acontecendo isso, esse crescimento em V está um pouco mais lento, essa recuperação, e no Brasil também, né? Os países em geral estão levando pelo menos 2 anos e meio para recuperar os patamares pré-crise. Isso não está acontecendo com China e com os Estados Unidos. Eles estão conseguindo, ao fim de 12 meses, já sinalizar o retorno aos níveis pré-pandemia, né? Óbvio que isso tem a ver muito com duas coisas: vacinação de um lado, do outro, estímulos monetários, né? Os países ricos, eles têm dinheiro a perder de vista, então eles derramaram trilhões de dólares em suas economias para que elas não parassem de funcionar. As engrenagens precisam continuar rodando, isso é natural, né? Então a China vem investindo pesado em infraestrutura e na produção industrial e o governo Joe Biden já sinalizou que vai seguir esse mesmo caminho, né? Esse crescimento chinês ele está puxando o preço das commodities para a China. Vale lembrar que se você pegar duas das maiores mineradoras do mundo, a australiana Rio Tinto e a Vale aqui do Brasil, ambas com seus níveis de produção atual já não conseguem atender a demanda chinesa. Então basta você ter noção disso, né? Isso vai impactar diretamente o minério de ferro. E aí a gente está falando essas coisas todas porque a gente precisa ter a capacidade de estudar, né? Eu sempre defendo aqui que nós temos que ter autonomia intelectual. O conhecimento, gente, liberta. A ignorância nos deixa aprisionados. A pessoa, quando se apega à ignorância, ela vai ficar desconhecendo o que está acontecendo e vai desconhecer o que está fazendo também. Isso é um perigo. Isso é um perigo mortal na Bolsa de Valores. Você pode perder muito dinheiro na Bolsa se você for apegado à ignorância. Portanto, se livre dela. Não fique procurando essa coisa de bolacha quebrada, não fique procurando dicas, entendeu? Não fique procurando gente que possa dizer o que você tem que fazer. Esse é o pior caminho para o investidor. O investidor ele precisa ter autonomia, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber o que está fazendo. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre, tenho feito vários vídeos falando sobre a Vale, sobre o minério de ferro, e aí eu fiz um comentário de que o minério de ferro está em alta. Me causou estranheza que uma pessoa chegou e disse assim:
que o minério de ferro estava caindo. Ora, meu Deus, caindo como? que faixa temporal você está olhando? Entendeu? Que faixa temporal você está olhando? Isso é fundamental. Aí eu percebo que quem diz que está caindo deve estar se referindo ao fato do minério de ferro ter estado, alguns dias atrás, no patamar de 218 dólares, né? E que agora corrigiu e está em 212. Deve ser isso, eles devem estar olhando e dizendo, poxa, caiu, só está caindo, né? De 218 caiu para 212. Sim, mas vamos ampliar o nosso ângulo de visão e vamos olhar para 1º de abril de 2021. 1º de abril, ou seja, estamos olhando 45 dias mais ou menos para trás. O minério de ferro estava em 163, subiu até 218, 220, deu uma correção, está na faixa de 212. E daí que corrigiu? O fato é que estamos em tendência de alta. Agora, isso é muito simples, gente. Ó, Google, minério de ferro, preço atual. Vai abrir matérias falando sobre esse assunto e vai abrir gráficos mostrando isso. Precisamos ter esse discernimento que a gente tem que ir construindo as informações que a gente necessita analisar. E não ser preguiçosos de chegar num primeiro momento e dizer, não, o minério de ferro está caindo. Como caindo? Que é isso? Caindo? Ele só faz subir, entendeu? Então, vamos estudar, vamos ter esse despreendimento, espírito de abertura, né? Vamos construir as nossas ideias, os nossos fundamentos, as nossas verdades. Precisamos estudar. Esse vídeo a gente inicia exatamente fazendo essa reflexão. Estamos vivendo um momento de alta de commodities. Isso é fato, isso é verdadeiro. O que é que isso pode repercutir nas nossas estratégias, nas nossas decisões de investimentos? A gente começa esse vídeo exatamente, essa série que a gente vai discutir um pouco essa questão das commodities, colocando esse contexto que a gente está vivendo. Se gostou, deixa o like, compartilhe, assine aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, porque novos vídeos estarão vindo abordando essa temática. Um grande abraço, fiquem com Deus.